10 anos, eu deixei. Eu também fiquei dúvida no Daniel, porque eu perguntei para ele, né? Eu só deixei o Ricardo mais novo e ele mais velho. Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos fazer a primeira oração. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Vou pedir, então você faz essa primeira oração aí. Vamos orar. Nosso Senhor Deus, te agradeço, Pai, por mais esse dia de vida, Pai, agradeço por todos os irmãos que estão aqui essa noite, Pai, para cultuar a Ti, que o Senhor possa estar recebendo os louvores que vamos cantar a Ti, Senhor, que o Senhor possa logo mais também abençoar a Sua palavra, Pai, que vai ser dita nessa noite, que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para receber de bom grado a Tua vontade, a Tua verdade, e que possamos estar praticando no nosso dia a dia aquilo que for ensinado aqui nessa noite, Pai. Obrigado por tudo. Esteja abençoando o pastor Sebastião, toda a igreja, os irmãos, aqueles que não puderem estar nessa noite aqui também, que o Senhor possa estar cuidando e abençoando cada um deles. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então vamos começar a louvar a Deus. Senhor, o Paulo pode ir lá buscar o nosso amigo lá. Paulinho, nós vamos começar. Vamos. Se ninguém escolheu, eu vou abrir no 237 e vamos contar. Obrigado. Terminou, Luciano? Está no portaria, tá? 237. 237. Não perde. Obrigado.
221. Vou perguntar como está escrito. Né? Sol maior e alto, temos que pensar maior, baixando. Vamos ao Sol maior. 221 convite. 221.
pega o violão que canta, tem o solo, se quiser cantar depois. Não? Quero o pessoal do Guardião. Todos os dias o irmão Daniel, o irmão Carlinhos, a irmã Esther. Esther, sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês de nós, sente-se em casa, tá? E aqui a irmã Maria, seja bem-vinda, Deus abençoe, também a senhora de nós, o irmão Belinho, seja bem-vindo, Deus abençoe, a senhora irmã Senhora e a irmã, Então, esses os nossos mestres primados e amados de canto, Deus abençoe a eles, que vão necessitar cada um, né? Os irmãos que encontram aqui, eu encontro cada um conforme a necessidade de cada um, aqueles que têm necessidade, os que pedem oração nessa amada igreja, que tem uma misericórdia do Pai, esteja atendendo a cada um. E seja aqui conforme cada família representada e o pastor na direção do trabalho. Tudo isso, perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora eu vou levar os pedidos a Deus de oração. Vou começar por esse lado aqui. Pedido da irmã Cássia, Matheus, família. O que mais aqui? Irmãos, a irmã Maria também, a nossa família também, o irmão João Aristide, Na nossa família também, o senhor Mário e o Ezequias Pinheiro também está mencionado. o irmão Olivaldo, o Tio, O Tiago. o Pedro, o irmão Luciano, filho. Agradeço a Deus, né, pela vida, né? Então está agradecendo. E peço saúde dos meus, né, de todos os pontos que eu tenho colocado na minha volta. E nós agradecemos a Deus de você estar aqui junto de nós. Irmã Jacira, família. Irmã Sônia, família. Amém. Mais alguém vem vindo. Bem, eu tenho uma lista de pedidos, embora eu não vou mencionar agora, mas o Senhor é conhecedor de todos eles, né? Inclusive igrejas, trabalhos fora da igreja, em especial o irmão Américo, né? Está com um trabalho na casa dele já faz algum tempo. Mais alguém? Modeste. Para mim, meu esposo fez aniversário sexta-feira, Deus abençoe ele. agradecer a Deus por mais E as visitas aqui de Duartina, que nós estamos aqui na igreja lá. O irmão Daniel, Agradecer pela família. minha família. Pastor, pelo meu primo chamado Guilherme, que está hospitalizado. Bem, que tem a sua esposa, né? Sim. Então eu vou pedir o outro irmão Daniel, o Xará, que vai fazer essa oração. Deixa eu só explicar a respeito do irmão Américo, porque muita gente não tem ideia do que eu estou dizendo. O irmão Américo, ele membro da igreja do pastor Gilberto, lá em Marília, né? E ele está com trabalho na casa dele agora. Que ele, saiu de lá do pastor Gilberto e está com trabalho na casa dele, num outro bairro. Eu só lembro o Carito também, ontem ligou para mim, ele pediu oração, continua orando em favor dele, em favor do Zé Carlos, né? Todos eles, tá bom? Se Deus colocar no seu coração, Deus já sabe os pedidos. Né? Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti. De uma forma
particular, te agradeço pela tua misericórdia para comigo, porque a cada momento e a cada segundo sei que ela é a causa de eu não ser consumido ainda. Graças te damos por estar aqui, reunidos para cultuar o teu nome, que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, que possamos fazer com sinceridade e amor. Os nossos pedidos apresentados diante de ti, os não mencionados, pois tu és conhecedor de todas as coisas, e de uma forma especial te pedir, Senhor, que nos ajude a tão somente confiar em ti de uma forma plena. O Senhor não só sabe todas as coisas, como pode todas as coisas. E que possamos confiar em ti, que na tua hora, no momento certo, há de ser realizado o que nós almejamos. E se não for realizado, é porque essa é a tua vontade e tu sabes todas as coisas. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo de uma forma geral, cada igreja no seu lugar, cada líder, cada pastor, que nesses dias que estamos enfrentando de um desânimo espiritual sem igual, está acometendo de uma forma avassaladora o teu povo. Ajuda-nos a estarmos sempre perto de ti e com todas as nossas limitações e fraquezas, mas sermos fiéis. É em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, então, vamos estudar Romanos capítulo 6. Está marcado aí. Todos acharam? Falei, hoje estiver visitando, não vou, ontem eu mudei a mensagem, hoje eu não vou. Começo se estivesse, visitante, primeira vez, aí depois aqui eu passava para o final outra mensagem. Mas aqui para nós, crentes, cristãos, que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6. Então vamos ver tudo junto, o versículo 1 e versículo 2, que está escrito aqui, mas pode ler na Bíblia de vocês. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Olha o apóstolo Paulo, que aperto de lição que ele dá para os cristãos. Ele fala e faz uma pergunta: que diremos por isso? Olha bem o que ele diz aqui, Senhor. Ele não diz não pecar. Porque o próprio apóstolo, no capítulo 7, ele deixou claro, falando dele, que o bem que ele queria, ele não fazia. E o mal que não quer, ele não faz. Então pecar, mas pecando. Como ele diz que permanecer é muito diferente de você pecar, de vez em quando, levanta, o alvo é Cristo, volta e depois peca. Mas permanecer, praticá-lo, assim, sabe? Você permanece. É que nem um casal, não permanece casado, está contínuo. Você permanece na sua casa. Bom, aí também não, você trabalha. Então permanecer é uma coisa frequente. Aquilo, ó, permaneceremos no pecado depois, para que a graça abunde, para que nós vamos receber bastante graça dada de Deus. Ele respondeu: de modo nenhum. Ele, Paulo já partiu, ele incluiu ele daquele tempo, ou de nós hoje, e no futuro também, que estamos mortos para o pecado. É a mesma coisa,
uma pessoa, um trabalhador, ele trabalha tanto, esgota e fala, eu estou morto de cansado. Ele não está morto fisicamente. Eu estou morto de cansado, eu não aguento mais fazer isso, estou morto. Então aqui ele fala, nós que estamos mortos para o pecado, nós já pecamos bastante, Fala, como que nós vamos viver no pecado? O que ele quer dizer, em outras palavras? Só porque a graça, ela é maior que o pecado. Só porque a liberdade que nós temos, nós somos livres, o apóstolo Paulo disse, no capítulo 6, capítulo 12, capítulo 6, vai para frente. Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então nós temos liberdade, nós somos livres, nós estamos debaixo de lei. Mas só porque a graça é maior, porque não perde a salvação, não significa que o crente tem essa liberdade, essa aprovação de Deus. Liberdade ele tem, mas ele não tem a aprovação de Deus. Que Deus, pronto, eu concordo. Mesmo assim, a pessoa, estou concordando, eu te apoio. Nós não temos apoio de Deus para pecar, irmãos. Tanto pecado, já basta os pecados que nós tropeçamos. O que nós pudermos evitar, vamos evitar. Ele disse aqui, a resposta de Paulo para essa pergunta é um não. Lembra como o Félix falava do não da Nilce? A Nilce, professora, né? Ela é viva ainda? Fica um dado para mim esses dias. Dona Nilce, diretora, viva. Disse na escola, quando ela falava um não, olha como o Félix falava, se ela falasse, rasga a boca, que nem a Nilce. Não. Então, um não, lembrei agora que esse não. O pai fala para o filho, não, filho. Não, a resposta. Longe deste pensamento, irmãos, se nós pensamos, porque não perde a salvação, vamos abusar. É para nós vigiarmos sempre, vigiar em oração. Assim não vamos usar da liberdade de dar ocasião para a carne. Aí ele fala no 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vocês sabem que batismo, está falando aqui, né? Não é o batismo do batistério na água. Esse aqui é o batismo do Espírito Santo. É o batismo batizado no sangue de Cristo. É o batismo da conversão. Cuidado de pensar que eu estou falando que é o batismo do Espírito Santo, então eu tenho os dons, eu vou sair falando em línguas, vou fazer revelação. Não. É batizado na morte de Cristo, ele foi batizado na sua morte. A estimativa está em Cristo e não em água. Água não lava pecado. Água figura um mandamento que tem que Deus Jesus deixou para a pessoa fazer parte do corpo dele aqui na terra, fazer parte da igreja, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, aquela igreja independente, a igreja local, a igreja que não tem uma sede, uma matriz que envolve, ela tem que prestar conta, ela tem que fazer tudo isso. Aí a igreja de homens, só pode ser uma assembleia dos salvos, pode ser salvos. Mas a igreja de Cristo que tem o Cristo como cabeça, nós seguimos a Bíblia, a doutrina dos apóstolos e voto da maioria, isso aí sim, né? Fazemos aqui uma sessão e pedimos autorização para a outra. É independente. Então ele disse aqui, nós fomos batizados na morte de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz e quando aceitamos Ele, naquele momento, isso foi mais ou menos em 1994, 93, mais ou menos, 94, que eu morri com Ele. Morremos, agora nós morremos com Ele. Fomos batizados na sua morte, a morte de Cristo. Amém? Amém. Então, agora confia nele. Nós devemos confiar nele, porque ele é o nosso, e é o nosso substituto.
Ele ocupou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. E a nossa identificação com Ele na sua morte, o nosso testemunho, a nossa vida, devemos identificar parecido quando a pessoa olha na rua, em qualquer lugar, no seu trabalho. Esse aí é um cristão. Aí ele nos dá todos os benefícios da santificação. Devemos ser santos. Santificação, santo, quer dizer, separado do mundo do pecado. Nós devemos ser diferentes. A ideia é que ele fez tudo por amor a nós. Com amor. Aí ele fala no 4 aqui, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 4. Novamente, é o batismo na morte de Cristo. O batismo da água, você pode batizar 1000 vezes. Lá não converte ninguém, lá não transforma ninguém. Quanto que essa igreja batizou aí que estão fora? Eles não estão vivendo no pecado. Esse batismo não salva ninguém, tem que ser salvo para batizar. Esse é o real. Esse é o que diz lá em Efésios, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé. A fé única em Jesus Cristo, não é duas fés. Um só batismo, é o batismo do Espírito Santo na morte de Cristo. Esse é um só, não tem dois. Esse é o batismo verdadeiro. Sem esse batismo, se morrer sem esse batismo, vai para o inferno. Se morrer sem batismo na água, não vai para o inferno. O ladrão da cruz, o malfeitor, ele foi batizado no sangue de Cristo. Na conversão ele foi para os céus. Jesus disse, hoje estará comigo no paraíso, mas ele não teve o privilégio, a oportunidade de batizar nas águas e fazer parte da igreja. Quantos que tem fora, irmãos, convertido, que é batizado em Cristo? Então ele fala aqui, ó, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, Deus Pai. Agora ele fala assim, andemos, agora vem a nossa parte, irmão. Por causa disso, quando nós morremos, que diz lá em Colossenses, em Efésios capítulo 2, Colossenses, já ressuscitaste com Cristo, é o Espírito, estava morto. Efésios, o apóstolo Paulo aqui falou em Efésios, vós estava morto em Efésios, vos vivificou. Mas está vivo, está andando? É, morto espiritualmente, sem salvação. Então ele fala aqui, andemos nós também em novidade de vida. Agora uma pergunta, todos aqui estão andando em novidade de vida? Vocês olham para vocês, o tempo que vocês eram antes. Qual tem diferença? Não tem que ter. Não vou dizer aquela diferença muito, porque nós estamos aqui na carne, nós estamos nesse mundo, com duas naturezas. Tem o velho homem e tem o novo homem. Então quer dizer que é uma luta dentro de nós. O espírito está salvo, mas a carne está fraca, é fraca. Ela está dentro. Aquilo que você alimentar mais, ela vai vencer. Então, novidade de vida. Assim que o apóstolo Paulo disse, ele aqui diz isso na segunda carta aos Coríntios, 5,17. Se alguém está em Cristo, já falou, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha bem, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo novo na nossa vida. Eu aprendi a tocar sanfona com 11 anos de idade, estava na escola ainda no 4º ano. Desde o 4º ano já tocava sanfona. E toquei depois, toquei muito em baile, tocava. Agora hoje vou continuar tocando sanfona. Porque depois vai passar, vou estar tocando as músicas que eu tocava. Vou ficar tocando em baile, fazendo os outros dançar, divertido e tal.
Eu toco, graças a Deus, eu toco na igreja, eu toco acordeão, eu toco pelo solo, hinos. Que já passou, e outras coisas. A gente fazia nervoso. Então, todos os irmãos, cada um tem um passado negro. Eu nunca fui de beber, nunca fui de fumar. Mas tem gente e outros. Então, não só morremos com ele, mas fomos sepultados com ele também. Tem que parecer isso nas nossas vidas. E revivemos pela sua ressurreição pela estenofida. Foi a ressurreição de Cristo. Entendeu? E todo o nosso pecado e toda a nossa transgressão foram sepultados com ele. Quando ele morreu, falando no espiritual, não no físico. Esse corpo ainda vai. A tumba vai morrer. O corpo dorme, tanto de um como do outro. Vai tudo para um local só, velho, quando você quiser. Mas o espírito, ela tem um lugar diferente. Ela não morre. Ela vai ficar acordada em algum lugar. Ou está no céu com Cristo, ou está no inferno lá com os perdidos. Como ele disse a Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Olha bem, Nicodemos, príncipe dos judeus, conhecia o Velho Testamento. É bem que ele acho que ele não sabia, ele quis usar alguma coisa com Jesus, quis fazer que não sabia. Não tem que voltar a entrar no ventre da minha mãe, nascer. Lógico que é impossível isso. Isso não. Porque o nasce da carne é carne, o espírito é espírito. Aqui agora no 5 ele fala aqui em Romanos 6. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte. Olha bem agora, também o seremos na da sua ressurreição. Então Paulo ele aponta aqui a cruz como um instrumento pela qual Cristo morreu por nós. E com ele a nossa semelhança da sua morte. Nossa, deve ser assim. A liberdade de ação ao Espírito Santo para que ele opera dentro de nossas vidas, aí depende de nós. Nós devemos dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Se nós não der liberdade, só dá liberdade para a carne, vamos fazer tudo que a carne gosta. Pegando amanhã segunda-feira. Segunda, terça, quarta-feira à noite, o que é? Dia dos cultos. Se você dá liberdade para a carne, não vem nos cultos, vai para outro lugar. Se deixando ele ir na igreja, aí ir em outro lugar, está pecando. Se está doente, é uma coisa. Se está trabalhando, é outra coisa. Os irmãos não tem como mentir. Vai falar, eu não pude ir na igreja. Você tem cuidado com isso. Porque Deus sabe se pôde ou não pôde. Eu não deu para mim hoje. Então é melhor que não fala. Aí pega outra vez. Que para não dar para vir mesmo, eu ia na casa, visitava sempre a casa dos maridos, que a mãe dela também revira. E ela não tinha condições, estava na cama no leito. Como é que ela ia vir na igreja? Não sabia falar. Se ela falasse que não, está óbvio. Agora, pessoas, irmãos, não dá uma dorzinha de cabeça, isso, aquilo, tem que ter cuidado. Se dá para mim. O pastor Carlos contava para nós, esses nomes aqui, ele deve lembrar. Diz que vizinho da igreja dele, ela tinha uma mulher deficiente, irmão, mas ela levava a lembrar dele. Não é possível que só eu vou lembrar disso. Ela vinha na igreja com as mãos assim, segurando no muro. Ela não andava assim, e para poder vir no escuro. Tanta vontade de vir no escuro. Ela poderia ficar em casa, não estava na igreja, mas ia. Então, quer dizer que viver esta vida de ressurreição, vida nova com Cristo, na semelhança da sua morte, quer dizer, uma vida que morreu para o mundo. Isso é muito difícil, é prova de fogo isso aí. Dependendo do lugar que você está, você falar não para o pecado. Quando alguém convida você, fala para você
te perturba, faz que você perde a paciência. É fácil de cair. Mas deve ter a humildade de depois consertar o que caiu. O versículo 6 ele fala: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Aquilo é de cheio para nós, irmãos. Isso aqui é para cristãos, crentes verdadeiros. É um ensinamento, uma exortação, olha, muito forte. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Se o velho homem de cada um de nós, mulher, não for crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Nós não devemos ter aquela energia para xingar, para falar as palavras torpes. Tem muitas coisas que dá mau testemunho. O cristão deve crucificar, deve. Estou falando que é obrigado. Ele tem uma necessidade de ele falar, procurar, que o apóstolo Paulo falou em Efésios, que não sair uma palavra torta, mas só que for boa, agradável aos olhos, que edifica, aquele que ouve. Agora eu vou conversar, a minha linguagem que eu conversava antes dá medo. Era horrível. Eu já falei várias vezes, quando eu ia pegar o burro pegar o milho, você ia correndo, eu xingava ele de tudo quanto é nome. Eu falava, dá vontade, vai pegar a carne cheia e dar um tiro nesse, quando ele pegava, ele morria. Ficava nervoso. Eu nunca gostei de mexer com criação, porque eu não tinha paciência. Eu batia nos bezerros, era ruim demais. Um dia eu chute o bezerro do meu pai, tramava meu pai tirava dele, me via na porteira, né? Chamava o meu nosso, que ele ia deixar o comer, estava todo mundo de gordo, não vinha. E tinha um pé nele assim, pá, eu falei, e agora? Meu pai se pegou mais tarde. E agora está terrível. Eu corri na caixa d'água, perdi no bairro do bateado, cheguei no espelho, eu mexendo, você falou, tudo bem. Graças a Deus. Você imagina só, coitado do bezerro, estava com fome. Explodindo. Ele deixava, ele lia os nossos comandos. Ele falava que sarou boia. Ele deixou ler. Agora saiu. Então, tudo que nós fomos antes da conversão deve ficar esquecido, apagado. Toda a culpa do pecado é removida na conversão e a natureza pecaminosa já não deve, ou não tem, ou ela não deve ter domínio em nossos corações. Por quê? Versículo 7. Aquele que está morto está justificado pelo pecado, ou do pecado. Ele foi o nosso substituto, quem aceitou a ele e morreu com ele. Com base na fé, nos tem posto em liberdade de escravidão. Agora, Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Ele diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Agora, 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Olha bem aqui para nos levar dentro do texto, que é guardar a lei. Então, ele riscou a cédula. Você sabe, a cédula, vou dizer, uma promissória. Ela era contra nós. Riscou. Que era contra nós. Ó, está aqui. Sabe por quê? Quando Paulo disse lá no capítulo 8, que ele falou assim, a lei é santa, a lei é isso, a lei é aquilo. Perfeito e bom. Mas a lei chega lá e fica enferma pela carne. Por quê? Porque a lei chega no homem, o homem não consegue guardar, o pecador, porque a lei é perfeita. Ela fica enferma, ela fica doente, ela fica fraca. A lei é forte, a lei é boa. Agora, não guarda a mesma coisa quando o médico dá a receita, o regime para o paciente não guarda, não faz direito. Chega no médico, o médico fracassa. Por quê? O paciente não colaborou, não guardou. Pronto. O médico fracassa. Mas, quando a lei chegou no homem, com H maiúsculo, Jesus, quando ela deparou com ele, ela não ficou enferma pela carne, ela ficou forte, porque ela encontrou alguém que satisfez todas as ordenanças dela. Não ficou nem um jovem, nem um tio, ele cumpriu tudo. Então aí a lei não ficou enferma pela carne de Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Por isso que ele pagou, arriscou a cédula, que era contra nós, porque o pecado, a da lei que era para nós guardar, ele guardou, ele pagou. Então não precisamos nós pagarmos mais. Querer cumprir a lei por salvação e mais obras. Mesclar. Não. As obras é consequência e resultado da salvação. Aí resulta em boas obras. Então ele fala aqui no 13. Quando vós estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, antes que falando, ele vos vivificou, quem aceitou ele tem vida eterna, juntamente com ele, junto com ele, perdoou todas as nossas ofensas, passado, presente e futuro. O último pecado que nós vamos pecar, isso é a maravilha da graça. Isso que é, está perdoado. Isso que é vida eterna. Mas não por causa disso, falar que ele começando, por causa disso nós vamos pecar. Ele fala no 12, sepultado com ele no batismo. E nele também ressuscitar. Foi sepultado com ele e nele ressuscitado. Tudo espiritual isso aqui. Agora, o batismo da água tem que falar a verdade. Tem que ser uma pessoa salva, que não morreu. Olha que coloca o filho na água, é a mesma coisa que Jesus morreu, foi sepultado. Na hora que ele sai da água, o pastor, o outro, porque é a igreja que batiza, tira o pastor do instrumento, sai fora, é a hora que ele ressuscitou da água, saiu lá dentro, mostrando que morreu para que o mundo ressuscitou para Jesus, para Cristo. Então, agora o versículo 8 de Romanos capítulo 6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Então, se nós morremos com Ele, cremos que nós viveremos, temos vida eterna. Nós morremos com Ele, Ele morreu na cruz. E nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, Ele está aqui lá no céu. Ele vai voltar. Se morrer agora, o conceito é aqui. O mundo é uma rodoviária aqui. Aqui você prepara. Depois da morte não adianta mais. Aí é tarde. É que nem nós cantamos ontem. Amanhã pode ser muito tarde. Ou depois pode ser muito tarde. Então, na vida anterior que vivíamos no mundo, antes de vir a Cristo, a vida era a vida sem fé. Salvador religioso eu era, comecei com o espiritismo, vivi
nasci nesse espiritismo, fui até mais ou menos sem idade, 12 anos, 13 anos, e depois a católica, e depois em Cristo Jesus. Amém? Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Ele não morre mais, está vivo, em corpo. Sua obra foi terminada completa. Como eu falei ontem, ele completou. Agora, muitos irmãos, em outras palavras, pelo jeito que creem, sim, estão dizendo que Cristo pagou a metade e a outra metade ficou para o pecador. Se Cristo fizesse assim, ninguém se salvaria. Disse, não, Cristo é a parte dele, eu tenho que fazer a minha. Estou salvo sim, mas eu tenho que permanecer, tenho que perseverar. Se eu sair da igreja, eu perco a salvação. Não, então é a igreja que salva. A igreja somos nós, o pecador, então a igreja, então um salva, a outra igreja salva. A igreja prega quem salva, o Salvador. Ela é salva porque Cristo salvou um individual. O pai salva, a mulher também pode salvar, o marido, a mulher, a esposa, os filhos. Irmão, os filhos devem ser trazidos à igreja desde pequeno. Vejo experiência disso, graças a Deus. Vi muito já, na igreja em Bauru. Vejo lá quando era criancinha, eu conheço lá, muitos que eram crianças hoje tão grandes, prego, toca teclado, piano. Fui criado na igreja, convertiu porque os pais não iam nos cultos e levavam eles. Tinha visita na casa, eles levavam a visita para o culto. Vamos na igreja. Então a morte não tem mais domínio sobre ele. Tampouco tem domínio sobre nós também. Significa que o poder de Satanás está aniquilado. Em parte. Porque ele tenta ainda. Ele procura dentro da igreja. Vai pensar que vamos amarrar Satanás, vamos pisar nele. Não. Ele é espírito. Ele atenta. Ele procura, ele não está contente. Ele não vai preocupar lá com o mundo, ele preocupa com os de Cristo. E é para vigiar. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Irmãos, pense bem cada um. Estão vivendo para Deus? Quanto tempo, quanto por cento estão vivendo para Deus? Estão vivendo mais para Deus do que para o mundo? Estão vivendo mais para Deus que para si próprios? Se eu estou vivendo mais para mim, eu estou vivendo mais para Deus. A salvação não depende disso, de viver. Mas, em gratidão a Deus, nós precisamos viver muito mais para Ele, parecer abençoados, irmãos. Como está lá em Deuteronômio. Hoje eu estudei tanto. Neemias, capítulo 8. Eu não sei o que acontece comigo. Eu chego na hora em Brasília. É tudo por Deus. Né? Eu acho que é Deus. Estudo, prega outro que não estuda isso, eu quero tempo. Já está preparado, meu Deus. Graças a Deus. Ele morreu e a natureza pecaminosa foi. E a natureza divina veio de uma vez por todas. A natureza divina, ela vem do alto. Ela vem de Deus, em seu Filho. Porque nele recebemos Jesus Cristo. Mas só que a natureza diabólica está aqui. A natureza de Adão e Eva. A natureza original. E tem a natureza divina. Então nós temos duas naturezas. Aquela que nos alimentar mais, ela vai manifestar mais. Nós recebemos pela graça, a graça de Deus em nossos corações, em razão de sua vida. Vamos viver em santidade para Deus. Vamos
procurar Deus. Assim também, 11, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós devemos considerar, certamente, ele está falando, não é mais ou menos, não, certamente com aquela certeza, mortos para o pecado. O cristão está errado se ele está pecando muito, se ele está vivendo, permanecendo no pecado, vivendo mais no pecado. Esquece de Deus o dia todo, não ora, não clama a Deus, viver em oração é assim, orar sem cessar é assim. Você está trabalhando, você está vivendo, parece, depara com uma injustiça, qualquer probleminha, você vê uma nota desafinada, uma corda desafinada, uma nota, tá, percebe, opa, aí não está certo, aí você está vivendo em oração, você está no meio do outro, trabalhando, aí você percebe. Quando eu trabalhava lá em Bauru, lá na firma, a Bíblia ficava no caixão. Na hora de almoçar, eu não ia dormir com esse pessoal que ia dormir. Eu ia estudar a Bíblia. Toda a vida, minha vida foi de estudar. Se eu tivesse uma cabeça, uma memória boa, eu tenho muitas coisas na cabeça, eu não tenho. Eu tenho que ler muito, prestar atenção para me guardar. Guarda pouco. Vejo o irmão Daniel, o irmão raciocínio, o irmão Paulo. O irmão Daniel, quando ele trabalhou muito para nós, quando morava no sítio, eu ficava admirado. Olha bem, o Daniel conhece ele assim, ó. Não, Martins, ele e meus cunhados, eles assistiam filmes à noite, tá? Eles contavam o filme inteirinho, eu ficava admirado com aquilo. O que é isso? E ele no começo, quando ele não falava mais isso, ele falava assim, as minhas crianças, hinos não aprende, mas essa musiquinha do mundo, escuta uma vez, ele está cantando tudo. Tá lembra que você falava isso, Daniel? Aquele tempo, irmãos, era assim, e eu nunca fui assim. Depois assistia uma notícia, contava, eu também assisto um jornal assim, conta bem, grava lá, não. Mas eu já não tenho. Eu quando eu ia na escola, então a pessoa fazia pergunta para contar, então eu lia tudo e fazia até decorar tudo, fazia as perguntas e as respostas, para ganhar fichinho. Então aqui, embora a natureza pecaminosa esteja morta, nós estamos mortos na velha natureza, estamos também, mas sendo crucificados, como Gálatas 2, vivendo uma vida de ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viver essa vida é viver pelo que Ele fez na cruz. Vamos para aqui no 12. Não reine, olha, não reine, quer dizer, não more, não more. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer e as suas concupiscências. Então vamos dormir com isso para essa semana, irmão. Olha bem, não deixa reinar o pecado, o ódio, a malícia, a raiva, a mágoa, todas as coisas que ofendem. A pessoa fica ofendida fácil. Um ofende com alguém, não demora a perdoar, fica assim, não, cuidado. Falando toda coisa que não deve, não reine. Portanto, o pecado em vossos corpos mortais, não deve reinar. Não deixa ele dominar. Não deixa a natureza pecaminosa reinar. Procura sempre, calma aí, Você sabe quando é que ela não vai? Os irmãos sabem. Quando é que a natureza pecaminosa não vai reinar mais? Quem é que responde? É o que fala bem alto. Não deu sinal. Só depois da ressurreição. Mas antes, vamos falar. Na morte, né? Na morte. Após a morte não reina mais. Aí não, morreu, você vai falar, tal corpo, defunto não está lá. Porque tinha. Aí você pode xingar ele, pode puxar ele, Vai ficar bastante tempo lutando, cara. Hã? Eu quero ficar bastante tempo lutando. Você quer ficar? Bastante tempo? Bastante tempo lutando ainda com a natureza dela. Eu não quero parar de lutar com a natureza velha já, não. Ah, Se parar, pode.
Uma luta mesmo. Essa é boa, viu? Ela, irmãos, deixa ela dominar. Ver o coração e a vida do cristão. Perder a facilidade. Então, irmão, não deixa reinar, não deixa ela dominar. Depois, aí na ressurreição é que o corpo aí é só glória, só alegria, como diz o irmão. Aí vai ser o reino milenar. Aí vai trair outro assunto aí. E depois do reino milenar, depois tem o último julgamento, aí o tribunal de Cristo e o trono branco. Porque no reino milenar vai entrar num grupo muito grande, mas nascido de novo, que vai aceitar Jesus pela vista. Porque não é pela fé. Pela fé, quando Jesus vier, ele vai ser transformado num bem fechado de obra. Mas depois da grande tribulação. Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro isso aí, lá em Tessalonicenses. Agora, quando chegar no finalzinho, aí vai ter a luta. Depois do anticristo, vem o anticristo aí, o homem do pecado. E na grande tribulação, hoje qualquer coisa o cristão está muito mosquento, quando tiver. Lá na grande tribulação, que é o sinal da besta. Quem vai pôr, usar, não vai poder comprar e nem vender. Você sabe o que eu penso assim, senhor? Porque hoje não vê ninguém passando fome. Nem dá cesta básica, nem não ajuda, tá. E quando tiver o sinal da besta, ele não vai poder comprar comigo. Mas os outros maiores que estão com o sinal da besta, falam, coitado desse bobo aí, está acreditando nisso, eles vão dar coisa de comer, eles vão viver. Deus usa, hoje Deus usa o em que o cristão viver. Você não trabalha para mim, você não ganha as coisas, oferta é assim. E lá também. E vai depois. Aí lá no milênio, aquele grupo que entrou, que encontrou e viu Jesus, aí era Jesus, esse é o Messias. O restante do judeu remanescente e os gentios, que na Isaías fala muito, na conversão dele, aí eles vão acreditar aí da volta. Aí vai entrar como nós estamos com o corpo natural, no milênio. Esses não vai ter filhos. Vai ter filhos. Vai entrar pecador, mas não vai entrar ímpio. Tem que saber isso. Mas vai nascer filho, aí vai nascer, vai ter muito, vai ter 1000 anos. O Brasil com 523 anos a população, mas é no milênio. E Jesus vem no grupo glorificado, todo grupo carnal. Agora você imagina só. Por que os animais vão ser dóceis? A onça não vai ser mais carnívora. Só a cobra, porque ela vai ficar do pecado, ela vai ser derrascada. Não os outros. Porque o diabo e os outros vai estar preso por 1000 anos. Então os animais vão ser dóceis, não vai ter animal silvestre. Bravo, leão, come palha, boi, etc. Porque o diabo está preso no finalzinho, quando tiver acabado o minério que solta ele, aí vem com tudo. Mas já está no finalzinho. Aí depois vai ter o julgamento do trono branco e o tribunal de Cristo. Ou do lado direito, que está em Mateus 25, Jesus diz: vinde bendito para o reino do meu Pai, que está preparado. Os seus anjos, desde a fundação do mundo já está preparado. Para Deus é tudo presente, nós que não damos isso. Aí no lado esquerdo, que deve ter muito maior, muito mais. Aí isso aqui vindo, isso aqui apartai-vos maldito para o fogo eterno, que está preparado para o diabo São Jaró. É tudo do lado de fogo. Eu estive estudando isso, irmão, preciso ver bem isso aí, que depois do que estiver no novo céu, vai estar no novo céu, na nova terra. Diz que há uma vala do milagre, que os que estão no novo céu aqui, que vai ser aqui no novo céu, na nova terra, vai enxergar os até parentes, os outros, tudo lá com carta, que vai ser jogado no corpo, a segunda ressurreição, lá no lago de fogo, lá eterno. Você imagina só. Vale a pena aceitar Cristo, porque senão vai estar lá, ó. Lá no fundo, lá vai estar tudo aqui. E vendo, se o rico lá, hoje ele viu lá em Lázaro, eles estão vivos lá, estão bem cientes. Quem morre vai para lá, fica muito bem acordado. Ó. Não é pensar que o espírito não vê. Tanto de lá como vê, como daqui vê. Mas não tem mais solução. Foi para lá, foi. Não é por que Lázaro, por causa de o rico, foi lá por causa de ser rico. Porque ele não creu em Jesus. Ele não era temente a Deus. Ele tinha
muito crê na riqueza, não crê que existe Deus. E aqui, ó, muito milionário, rico, você é rico, não, Abraão foi rico, Jó, Ló, etc. Tem muito hoje. Pessoa que não confia na riqueza, usa, não pode pôr aquilo acima de Deus. Amém. Já passou o tempo da hora. Que Deus abençoe e vamos louvar a Deus. Que tenham uma boa noite. Agradecemos a vocês. Venha sempre. Venha outra vez. 382. Irmãos, a gente põe falar, pode desligar aí. 282. 3. Vamos à igreja. Agora vamos para casa. Si bemol.
Não pode terminar com oração? Senhor, né? Queremos agradecer por esta hora, por sua casa, por todos que estiveram aqui, pelos que nos visitaram, pelos irmãos do Montinho, que possa abençoar a volta deles. O Senhor possa abençoar também a igreja lá do Montinho, todas as igrejas que têm pregado o seu verdadeiro evangelho. Possamos permanecer com as portas abertas, tendo liberdade para pregar a tua palavra, como ela é. Abençoe os pastores, né, com a direção. Abençoe o pastor Sebastião aqui de nós, que nós possa abençoar o nome dele sempre, ele necessita, né, a sabedoria, ele necessita, né, a dirigir essa igreja, espiritualmente, materialmente, fisicamente. Pedimos por cada um de nós, né, que o Senhor possa nos levar para casa. Pedimos pela semana de cada um que vai se iniciar amanhã, de serviço, de cada um no seu lugar. Nós possamos usar essa mensagem de hoje, né, para afastar cada vez mais daquilo que é errado, daquilo que é pecado, daquilo que desagrada. Que o Senhor possa nos abençoar, né, através do Espírito Santo, que possamos lembrar sempre um bom testemunho, onde é que o Senhor nos mandar. Agradecemos também, né, por tudo que vem feito na nossa vida espiritual, especialmente pela salvação de Jesus Cristo. E pedimos, né, para os nossos familiares, para os nossos filhos, né, para os nossos irmãos, os irmãos da igreja que não estão aqui, né, que o Senhor possa nos abençoando, livrando do mal, dando o sustento necessário, né, para a vida, principalmente. Agradecemos por tudo que tem feito por nós até o dia de hoje. Né. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. De sábado, né, fazer uma reunião